Como é que vocês estão? Aqui do outro lado é o Joaquim de Souza. Hoje nós vamos iniciar com mais um tutorial sobre como fazer a planta humanizada no CorelDRAW. A criação de um novo documento, importação dos arquivos das plantas de piso, a mudança dos tons de parede, bem como a inserção das texturas e a sua redimensão. Bom, pessoal, logo que eu clico na ferramenta, no software CorelDRAW para poder abrir, para que eu possa começar com o meu projeto dentro de CorelDRAW, a primeira coisa que me aparece é essa interface de boas-vindas, a tela de boas-vindas de CorelDRAW. Este é o projeto que nós vamos modelar, que eu havia aberto recentemente, por isso ficou aqui em documentos recentes. E como vocês sabem, nós queremos começar do zero. O que eu tenho que fazer é clicar sobre a opção New Document, para que eu consiga criar um novo documento da minha planta de piso humanizada. Vou renomear aqui, por exemplo, Projeto 01. Projeto 01. E nas opções de Custom, de predestinação, preset de predestinação, predefinição do destino, eu mantenho como é que ela está por padrão, deixo em Custom. Depois, nas opções do formato, eu prefiro aqui na maioria das vezes colocar em A3, mas isso não tem muita relevância para já, pois a posterior eu posso alterar a qualquer momento que eu quiser. Clico sobre essas opções também como o projeto é reticulado ao longo de comprimento, ou seja, ele está orientado paralelamente ao longo de comprimento do que na perpendicular em relação à sua largura. Eu clico aqui nas opções de trabalho, prefiro deixar em metros também, como é que nós mandamos o arquivo lá em metros antes de exportarmos em DWG, conforme que vocês se lembram. Depois o próximo passo é clicar aqui nessa opção para que eu coloque na opção Landscape ou em paisagem, ao invés da opção retrato, clico na opção Landscape, que é a opção de paisagem. As outras configurações deixo assim por padrão e clico sobre a opção aqui para que eu possa habilitar mais antes. Eu clico aqui em RGB, deixo as opções em RGB e clico em OK para poder me abrir o ambiente de trabalho do CorelDRAW. Conforme que vocês podem ver, esta é a interface de trabalho do CorelDRAW, tão simplesinha e leve. É um programa, um software da área de arquitetura ou aplicado a muitas outras áreas como serigrafia e tanto a cinegrafia, que ela não pesa muito, exige menos esforços do computador e menos memória RAM possível do nosso software aplicado à construção civil aqui do outro lado. Então essa é a interface de trabalho. Para começar, nós temos de exportar o arquivo que nós deixamos salvo para dentro do CorelDRAW. E para fazer isso é simples, basta eu vir a opções File e depois Import, que é para importar o arquivo em formato DWG. Aqui por padrão vai me aparecer a opção All Formats por natureza. E eu tenho de selecionar a opção DWG porque foi a opção, normalmente vem aqui por padrão em All Formats, mas eu vou simplesmente reservar um arquivo específico que nós queremos importar, como é o caso do DWG, vindo do AutoCAD. Clico nessa opção, aqui me aparecem os arquivos recentes, estes estão aqui porque foram usados recentemente. Eu clico sobre a opção DWG, caso contrário eu tenho de rolar aqui abaixo até localizar a opção DWG, nessa lista aqui que vocês conseguem encontrar, DXF DWG. Clico em DWG AutoCAD, depois vou à procura da minha planta de piso que se encontrava, dependendo de qual local tu salves, então tu vais em teu caminho de salvamento e clica sobre o arquivo para poder abrir. Como é o meu caso, eu me encontro dentro do arquivo aqui próximo, porque eu já havia salvo um documento numa pasta próxima, que me saiu por padrão próxima também. Vou clicar na opção Import. E para importar o meu arquivo, o que eu tenho que fazer é esperar o processamento e mudar aqui a escala. Por padrão me aparece a opção de 3D Projection em Top. E eu vou colocar mantida, ou vou deixar mantida em Top, para que me apareça a vista superior ou a vista de cima, com os pontos Reduce Note, Automatics, tudo ele mantido conforme o padrão que se apresenta. Simplesmente vou mudar a minha escala aqui para a escala 1%, porque o meu projeto lá foi exportado da escala 1%. Clico em 1%, clico a opção OK, ela me vai processar, vai me sair uma régua, um formato de uma régua esquadra, e eu vou ter de selecionar no local em que eu quero colocar. Não se importe tanto em colocar nessa folha ou fora, não tem muita relevância, mas eu na maioria das vezes prefiro colocar antes fora, só depois é que eu exporto para a folha de trabalho, correto? Então clico com o teclado direito, ela me vai processar e vai sair todo o arquivo junto aqui agrupado como ambiente de trabalho. Já consegue nos ilustrar aqui. Vou fazer só o zoom in, o zoom out, para podermos ver com as informações que aqui foram jogadas, correto? Então, pessoal, tendo nós conseguido importar o arquivo para dentro de CorelDRAW, o passo a seguir é começarmos a humanizarmos a nossa planta, correto? E para fazer isso é simples. Em primeiro lugar, eu queria recomendar fortemente a dispor em vossos acervos ou em vosso computador texturas de boa qualidade, como é o caso daquilo que eu vou vos apresentar aqui do outro lado. Eu tenho um monte de texturas aqui disponíveis, das quais eu tenha baixado em algum outro período do passado, para poder fazer as minhas humanizações em CorelDRAW, como é o caso daquilo que vocês hão de ver aqui nessas organizações
do meu projeto, nós temos aqui pasta de texturas. Tem estas texturas aqui para áreas úmidas, né? Falo de quartos de banhos, cozinhas, entre outras áreas que sejam úmidas, nos bordos das piscinas, entre outros compartimentos. Então, elas estão em formato de imagem, lógico, vocês podem encontrar isso no Google. Como é o caso, as texturas que nós usaremos são estas. Esta aqui, estas de madeira, essas piso soalho e madeira, né? Para podermos cobrir os nossos pavimentos que, conforme que vocês vão observar, vão dar um up do nosso projeto, vão colocar o nosso projeto de uma forma tão apreciável, simplesmente mediante a aplicação de texturas. Então, pois as mesmas nossas texturas são elas quem valorizariam o nosso projeto. For elas, não tem como representar a intenção dos materiais e tornar facilmente compreensível de qual revestimento se trata. Se é que vocês conseguem ver aqui nestes PDFs que nós estamos a usar como modelo, que eu fiz anteriormente, o que é que nós conseguimos ver? Um dos elementos que está a realçar definitivamente o nosso projeto são essas texturas que vocês conseguem ver, que são do piso assoalho, que nós estamos a usar aqui do assoalho. Então, a área úmida nós temos um revestimento diferente e distinto do madeira, que é o caso do podendo ser o mármore travertino navegado romano, bem como os mosaicos, as tijoleiras, né? Entre outros. E sem eles nós nem conseguiríamos ter esse aspecto rústico e estético do material de acabamento dos pavimentos. Como é o caso do primeiro andar, vocês também conseguem distinguir que se não fora por eles nós não teríamos esse detalhe atrativo e chamativo para tornar possível, compreensível a nossa planta de piso, tanto quanto nem aos clientes. Então, essa concepção de inserir as texturas em pisos, ela é quem vai trazer uma estética e valorização para o nosso projeto, correto? Então, dispor de texturas de boa qualidade é uma das regras básicas para nós conseguirmos fazer isto cá dentro do CorelDRAW. Então, estando cá, segundo o que vocês podem ver, no ambiente de trabalho do CorelDRAW, nós vamos começar a priori por jogar as nossas texturas neste campo, neste ambiente de trabalho, a começar pela planta do resto de chão, que é o primeiro local a ser humanizado. Depois iremos para fazermos isso no primeiro andar, em que temos a boa parte dos quartos, correto? Então, para tal, o que é que nós vamos fazer? Basta simplesmente arrastarmos uma dada textura para este espaço e a gente já consegue inserir a nossa textura conforme a nossa preferência. Primeiro é ter texturas de boa qualidade, conforme que havia dito, nós podemos encontrá-la em Google, podes pesquisar lá texturas de madeira de acordo ou outros tipos de textura de acordo com a preferência de textura que tu queiras usar. Como é o caso aqui, já separei algumas texturas para os nossos estudos ou os nossos testes. E para começar, essas texturas vieram lá do Google, simplesmente aumentei o brilho ou clareei um pouco elas no Photoshop para dar esse aspecto de mais claro, para serem mais chamativas para o projeto, correto? E simplesmente essas de madeira foi as que eu fiz isso. Então, para arrastar uma textura inserida no CorelDRAW é simples, basta clicar com o teclado direito, arrastar e colocarmos ela dentro do CorelDRAW, que ela já vem após o processamento estendida, correto? E agora outra questão que vocês podem ver é que a priori quando nós mandamos uma textura ela nos aparece com a resolução que ela vem por natureza baixada lá do Google. E simples, para redimensionar essa textura basta eu com o teclado direito vir cá, ela me sairá essa seta de redimensão e eu clico sobre ela sem largar o mouse com o teclado esquerdo e arrasto até que ela tenha mais ou menos uma medida real. É questão de ir visualizando, né, na via do olhômetro, na base do olhômetro, correto, pessoal? Então é sobre a via do olhômetro que a gente consegue redimensionar de acordo com a nossa preferência. Eu posso diminuir a sua extensão tanto quanto estendê-la um pouco mais do que o normal. Eu quero, a priori, esta aqui é a sala comum, ela tem a mesma textura, tanto quanto para este ambiente todo aqui, quadriculado, eu pego a minha textura e arrasto para o local em que eu queira trabalhar, certo pessoal? Então, a intenção é ter de redimensioná-la de acordo com aquilo que eu vou preferir para que ela cubra o meu perímetro, correto? Então, para tal, basta simplesmente fazermos isto, que ela já consegue vir aqui adequadamente no espaço que nós queremos. Caso eu veja que ela não está redimensionada à minha preferência, eu vou ainda redimensioná-la até que ela cubra os cantos da minha textura, ou do meu perímetro a ser inserido o piso de mesma natureza, de madeira nesse caso, certo? Mas tem uma coisa bem interessante que nós deveríamos possivelmente ter feito antes, não há uma regra como tal, mas vai muito em conta de preferência, os fluxos de trabalho podem variar de pessoa para pessoa. Uma das coisas que eu sempre primeiro gosto de fazer quando me encontro cá é marcar todas as paredes e mudar o tipo de cor, a tonalidade da parede para que eu consiga ter a nível de representação não um pormenor mais técnico, mas sim
mais intuitivo e interativo, certo? E para mudar as paredes, o que eu faço? Eu chego aqui no Object Manager, no manuseamento ou gestão dos objetos, com todas essas opções aqui que me habilitam de paredes, janelas, acabamento, todos os layers que saem exportados do Archicad para cá dentro, como é o caso. Vocês conseguem ver aqui que eu tenho janelas, e para além de janelas eu me encontro com o layer da escada aqui e eu encontro com o layer da porta cá, certo? Então, para mudar a textura das paredes, o que eu faço? As paredes que se encontram aqui, eu tenho de selecionar a parede com o teclado esquerdo ao qual eu clico. Ela me vai habilitar aqui todas essas opções em linha. Caso eu queira entrar sobre a opção da parede, então eu tenho de selecionar a parede que eu me encontro pretendendo mudar todas as suas propriedades. Com o teclado esquerdo, clico uma vez sobre a parede e vocês vão notar que do meu lado direito, após eu ter clicado sobre a parede, meu canto lateral direito da área de trabalho, ela vai me habilitar um monte de informações descritas parede, desde 1 até a número 69, como referências de paredes, pedaços de paredes que vão se empalmando até conseguir atingir o número 69. Poderá passar de acordo com o número de paredes que eu for, a quantidade de paredes que eu for usar aqui no meu projeto. Clico uma vez aqui sobre a opção 1, depois vou com o teclado esquerdo e com o Shift pressionado, vou clicar na opção 69, ela vai me marcar todos os outros elementos de parede, certo? E se vocês puderem ver aqui do meu lado esquerdo, o que eu vou encontrar? Object Properties, Object Manager, Guidelines. Então eu quero mudar o tipo de cor das minhas paredes segundo esse modelo que vocês podem observar aqui na minha planta de piso humanizada, certo? Com a linha lá no bordo final. Então o que eu tenho que fazer para tal? Eu tenho de simplesmente aqui habilitar a penúltima opção de cor. Essa primeira é remover as opções de linha, certo? Se eu tenho uma linha aqui, essas linhas pretas, e eu clico sobre ela, verei de remover. Então não é isso que eu quero mudar essas tonalidades de parede atracejadas, achuradas, para que ela esteja com tom preto. Clico com o teclado esquerdo, vê que ela pintou-me todas as outras paredes com o tom cinza, porque eu escolhi esse tom aqui do fundo. Então, se eu quisesse remover essas linhas pretas, da qual eu não tenho intenção de remover, simplesmente clicaria nessa opção que ela vai remover todas as linhas de contorno desta parede, certo? Então, se é que vocês conseguem ver, eu já consegui mudar todas as propriedades, ou as propriedades das minhas paredes, dos traços truncados ou achurados da secção, do piso que vocês se encontravam vendo, então para um tom cinza escuro, certo? Então, se vocês puderem notar, o mesmo que aconteceu para estas paredes, porque eu marquei múltiplas paredes, opções de várias paredes simultaneamente, quase que todas as outras paredes simultaneamente, certo? Logo que eu faço isso por via das apresentações, da gráfica, para que eu consiga ver a evolução do meu trabalho, eu vou dar continuidade ao processo que nós já havíamos iniciado, que é a inserção das texturas, certo? Então o que eu tenho de fazer em relação às texturas é basicamente ir inserindo as texturas de acordo com a minha preferência, certo? Tenho essa textura para a sala de estar ou a sala comum. Aqui tenho a sala de jantar que está vinculado a esta cozinha aqui. A sala de jantar encontra-se cá, segundo o que vocês podem ver neste PDF. Eu me encontro vendo aqui do outro lado a minha sala de jantar que tem continuidade desta cozinha, ou seja, que vai ao canto do fundo da cozinha. Então, que tem um piso uniforme com a sala comum ou a sala de jantar, ou a sala de estar, nesse caso, né? Ambas as duas formam a sala comum, que é o caso daquilo que vocês conseguem ver aqui. Então, já começamos com o processo de inserção das texturas, certo? Inserimos a textura desse perímetro maior. Então, o que nós vamos fazer agora? Vamos inserir as outras texturas dos outros pisos, como é o caso das texturas dessas áreas úmidas. Estamos a falar desta cozinha aqui que está vinculada à sala de estar e uma outra cozinha de apoio que está vinculada à sala, à área, ao ambiente externo, certo? Então, para inserir a tal textura, que eu tenho que fazer? Vir no local em que eu tenho a tal textura de tal natureza, vou simplesmente com o teclado esquerdo arrastar até que eu consiga inseri-la no ambiente que eu quero. Aqui do lado de dentro destas texturas eu consigo inserir a minha textura aqui. E o próximo passo é basicamente eu ter de redimensionar a minha textura, certo? Bom pessoal, essa foi a primeira parte introdutória da humanização, então fique ligado ao canal e inscreva-se para acompanhar passo a passo os vídeos de humanização.